Pera aí, sabe aquela química que estavam falando que existia entre Trump e Lula? Não vou falar pra vocês que ela acabou, não. Tem hora que eu quase sinto pena do Lula. Pera aí, sabe aquela química que estavam falando que existia entre Trump e Lula? Não vou falar pra vocês que ela acabou, não. Sabe por quê? Nunca sequer chegou a existir. E eu vou te mostrar. Durante meses, Lula não conseguia ninguém que pudesse abrir as portas e ir lá falar em nome dele para o Donald Trump. Ele reclamava que o Donald Trump estava blindado, não atendia telefone, sendo que Lula nem sequer chegou a tentar ligar. Mas aí veio o grande herói, o Chapolin Colorado do Lula. Aquele empresário, ou melhor, aqueles irmãos aqui do Brasil que ficaram bilionários com a ajuda do dinheiro roubado através do BNDES, que são os irmãos Batista. Os irmãos Batistas pegaram o império deles aqui no Brasil e levaram para os Estados Unidos. E hoje, nos Estados Unidos, eles são os donos da maior indústria de proteína americana. 70 mil funcionários. Escuta o que eu estou te falando. Os irmãos Batista, JBS, nos Estados Unidos, tem 70 mil funcionários. Eles criaram uma espécie de monopólio da carne nos Estados Unidos. É o Brasil exportando crime. E aí eles decidiram que iriam lá conversar com o Trump, porque afinal de contas eles são tão gigantes, eles são tão importantes, tão bilionários, que com certeza Donald Trump falaria com eles. E eles conseguiram falar com Donald Trump e gerou várias notícias. Química entre Trump e Lula aconteceu após a atuação da JIF junto ao governo americano. Representantes da empresa conseguiram furar o bloqueio e expor ao governo americano os impactos do tarifaço para o consumidor nos Estados Unidos. Olha que interessante. Os Batista, gente. Os Joesley, esse cara aqui, ó. Foi lá, ó. Joesley Batista para presidente. A minha impressão é que a conversa de Joesley com Donald Trump foi o lance que mais contou para o aceno do presidente americano ao Lula. A imprensa dá créditos diversas. Pera aí. Pessoas que acenam Donald Trump a Lula, que abriu caminho para uma conversa entre ambos sobre as sanções americanas ao Brasil. Do lado da iniciativa privada tem Joesley Batista principalmente. Este cidadão aqui, né? Os irmãos Batista, aí tem o Júnior da Friboi que também, que foi lá, que é o irmão desse aqui, né? Foi lá e eles conseguiram abrir as portas e foi uma coisa maravilhosa. Mas aí sai uma notícia agora que choca todo mundo. Aparentemente, esses dois aqui foram lá defender um ladrão e acabaram levando a pior. Trump acusa JBS e outros frigoríficos de formação de cartel e pede investigação. Trump acusa frigoríficos de manipular os preços da carne e prejudicar consumidores. Empresa brasileira é mencionada em comunicado. Aí o Trump publicou isso aqui, ó, cadê? Vamos ver se a gente tem o texto original. Tá aqui, ó. Ao examinar se a empresa violar as leis antitrust por meio de preços coordenados ou restrições de capacidade, essa investigação irá erradicar qualquer conluio ilegal e restaurar a concorrência justa e proteger nossa segurança alimentar. Bom, não tem o texto inteiro dele, mas a verdade é, Donald Trump foi lá, meu amigo, e basicamente arrebentou, aqui, ó, jogou a empresa do bilionário que foi lá sair em defesa dele. Aqui, ó. Não consigo estar aqui. Esse aqui é a nota oficial que o Donald Trump publicou, falando que vai colocar uma investigação contra a empresa do Joesley Batista. Os 4 frigoríficos JBS, Cargill, Thai Food Foods e National Beef dominam 85% do mercado de processamento de carne bovina nos Estados Unidos, contra 36% em 1980. 2 dessas empresas, incluindo o maior frigorífico do mundo, é a JBS, são de propriedade estrangeira e têm propriedade de controle estrangeiros significativos. E manda abrir uma investigação em cima desse cidadão aqui e desse cidadão aqui. É assim, é uma coisa de louco. O pessoal chegou lá achando que ia salvar o ladrão, entraram, agora estão sendo considerados como criminosos pelo governo brasileiro. Isso é uma mensagem do Donald Trump de que não tem química. O interlocutor do Lula acaba de ser aberta uma investigação contra ele pelo próprio Trump. Isso foi do Trump que pediu. Não foi nem o Marco Rubio, que o Lula fala que é radical, não foi nem o Bassett, não, foi o próprio Trump que pediu uma investigação contra esse cidadão e esse daqui. Por quê? E aí que vem a cereja do bolo.
Eles estão criando um cartel lá, ou seja, eles estão cometendo crime em território americano. A maior indústria, né, a maior empresa de proteína do mundo passou a ser, que é do Brasil, passa a ser investigado porque foi inventado de lá defender um ladrão sem vergonha que é o Lula. Que química é essa? Qual é a mensagem que o Trump está passando? Certamente nunca sequer houve a química, ela nunca chegou a existir. São apenas métodos e uma estratégia de negociação do Trump, que agora está ficando claro que é aquela morde e assopra. Nesse momento está mordendo, né? Tem hora que eu quase sinto pena do Lula. O seu grande trunfo, que é a COP30, que achou que ia projetar ele como uma liderança internacional, está se transformando na sua pior dor de cabeça. Tem água sendo cortada, van de delegações sendo destruídas, jornalistas sendo assaltados, uma coxinha custa R$50, uma lata d'água custa R$25, não tem acomodação para todo mundo, fica Lula num navio, Janja faz uma festa que ninguém aparece, 2 cruzeiros gastando 200 mil litros de diesel por dia, as delegações não comparecem, está sendo o maior fracasso de COP da história. E aí, meu amigo, quando você acha que não tem como piorar? Como você acha que chegou no fundo do poço? Sai essa notícia aqui. Imagine a imagem que o Brasil vai passar para o resto do mundo, porque eu quero que você entenda. Em Belém agora há delegações de vários países do mundo. São poucos líderes mundiais, poucos chefes de Estado, porque ninguém gosta do Lula, mas há delegações de vários países do mundo, a imprensa de vários países. Olha a mensagem que o Brasil está passando nessa COP30. De volta a Belém para falar do relatório enviado pelo Ministério da Justiça, as forças de segurança do Pará e também as forças federais trabalhando na COP sobre uma ameaça feita na semana passada a funcionários de uma subestação de energia que abastece Belém. A Jalília Messias tem detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Jalília. Oi, Renata. Boa noite para ti e para todos. Segundo o Ministério da Justiça, essa ameaça foi feita na quinta-feira passada, dia 30 de outubro, por uma pessoa que se identificou como integrante do Comando Vermelho. Ele exigiu a suspensão imediata da ampliação da obra de subestação de energia e também a interrupção diária de todas as atividades de operação da subestação a partir de 3 horas da tarde. Essa subestação, ela fica na cidade de Marituba, aqui na região metropolitana de Belém. A instalação é considerada infraestrutura crítica do Sistema Interligado Nacional. O Ministério de Minas e Energia informou que as instâncias de segurança do governo federal e do governo do estado foram acionadas imediatamente após o conhecimento dessas ameaças. E disse ainda que o sistema elétrico está seguro, com todas as operações funcionando normalmente, com foco nas instalações da região norte que atenderão à COP30. Então, peraí. Lula falou que não ia decretar GLO. Não vou. Decretou GLO lá em Belém para proteger ele, a Janja e seus amigos. O Comando Vermelho vai lá e confronta Lula com 8 mil soldados, dizendo que vai desativar a energia em Belém no período que o Brasil está usando Belém para se projetar para o mundo. Belém não tem estrutura. Belém está dominado pelo Comando Vermelho em várias regiões e tudo isso que a gente está acompanhando aí nas redes sociais, as notícias que a Globo não fala, mas você está sabendo que você acompanha informação de verdade. E aí quando você acha que não tem como piorar, vai o Comando Vermelho e ameaça cortar a energia de Belém, enquanto tem delegações do mundo inteiro e a imprensa do mundo inteiro ali. Cara, como que esse governo consegue ser tão incompetente assim? Como que, assim... Primeiro que pro Comando Vermelho se sentir empoderado, assim, para ir lá e ameaçar o governo dessa forma, porque realmente eles sabem que esse governo não vai fazer nada, absolutamente nada. Agora nós temos aí jornalistas sendo assaltados pelos membros do Comando Vermelho, vans, uma van da delegação da Malásia foi queimada, o povo tá com medo de andar na rua e quando... Ou eles são assaltados pelo Comando Vermelho ou eles são assaltados pelo preço da coxinha e da lata de refrigerante. Ou pela própria acomodação, que está custando 10, 20 mil reais uma kitnetzinha por dia. Cara do céu, esse governo consegue fazer cada coisa. E aí, o povo vai voltar para os seus países? E aí, como é que foi lá em Belém? Como é que foi lá na COP30? As pessoas de outros países. Olha, sim, eu fui assaltado pelo Estado, eu fui assaltado pelo Comando Vermelho, a gente poluiu muito, não resolveu nada... E o Lula tá lá destruindo o país. Desculpa, mas eu fico sem palavras com esse governo.